Logo a gente vai ter um som melhor. Eu improvisei isso aqui para não ficar muito rouco, mas logo a gente vai ter um somzinho melhor para a gente poder fazer algo de Deus com amor e carinho. Fiquei feliz com a presença da irmã, duas vezes convidei ela, não deu certo, hoje deu, né? E vim, em nome de Jesus, graças a Deus, né? Tá sempre vindo aí. Quem é que veio aqui pela primeira vez hoje? Aquele irmão ali, né? Ele. Quem mais está aqui pela primeira vez? Ela aqui. Como é que é o nome da irmã? Jéssica. Douglas. Silvana. Adriana. Alzira. Rafaela. É isso? A irmã Alzira mora aqui do lado, mora? Mora aqui perto, não? Mora aqui do lado, né? Eu tava ouvindo no culto lá do meu irmão. Eita, benção, foi abençoada na vida. É assim, mano. Amados, eu falei a semana passada e vou reforçar aqui mais uma vez. Você vai tentar sem som, né? Isso, meu. A gente esquece com o som. Fala no microfone, depois precisa ouvir mais. É verdade. Lá em cima do... Aí meu filho, ele foi, a mulher dele foi pra igreja, aí ele veio pra minha casa, né? Certo. Aí eu falei, hoje eu não fui pra igreja, né? Aí daqui a pouco eu comecei a ouvir aqueles hinos, eu sempre queria estar tendo culto. Vamos ouvir. Podia ter vindo, mas não tinha Aí nós problema. ficamos ali de cima, assim. Mas podia ter vindo, o portão aqui no sábado já fica aberto. Quase menina ali ainda. O portão fica aberto ali, viu? Pode vir, convida mais gente para vir. Eu tenho pena da irmã que não veio, né? Que tá com a menina doente, eu não sei o que houve. Mas enfim, eu quero que os irmãos ajudem aí, convidem as pessoas, traga sempre mais alguém, vai ser sempre uma bênção nós poder, né? Eu sei, é difícil, o começo é difícil, a obra é de Deus, mas nós vamos trabalhar de uma forma que Deus vai nos abençoar. Missionário Kleber. Amém, Jesus. Glória a Deus. Todos digam glória a Deus. Quem crê que Jesus falou com você essa noite, diz amém, Jesus. Amém, Jesus. Nossa, tremendamente, viu? Deus falou conosco, usou o pastor. E Deus é tão maravilhoso, irmão, que o Senhor Jesus, quando eu estava aqui sentado no início do culto, Deus já tinha passado revelações, entendimentos diferentes a respeito da palavra que o pastor pregou aqui, que ele falou. Quando Jesus andou sobre o mar, tem muitos discernimentos, muitas revelações. Mas nós vamos orar para Deus abençoar. E rapidamente, antes disso, eu quero ler um versículo da palavra de Deus rapidamente. E falando, irmão, da vigília, o irmão acredita que graças a Deus, eu estou desde a vigília sem dormir e não estou com sono, irmãos. Porque foi tremendo o que Deus fez na vigília. Quando nós tivermos o salão alugado, se não tiver muitos vizinhos que não venham a incomodar, mesmo que seja com som baixo ou sem microfone, nós vamos fazer vigília. Mas não precisa ser a madrugada toda, porque a vigília pode ser das 11 a 1 da madrugada, pode ser das 10 à meia-noite, mas eu fiz a vigília toda e Deus operou, irmãos. Eu falei assim, oh meu Deus, eu tenho que ligar para o pastor Valdinei, que Deus mostrou visões, Deus mostrou revelações, unção pastoral, aquela capa, aquela proteção na vida do pastor Valdinei. E rapidamente eu peguei o celular dentro da vigília, liguei para ele, eu falei, pastor Valdinei, dobra o joelho aí, entra no mistério aí. E foi um fogo tão tremendo, foi da meia-noite até 5 horas da manhã, a vigília lá no Brás, em São Paulo, ali na igreja do missionário Ezequiel Pires. Quem puder ir, vai, irmão, que é uma benção. Deus usou os irmãos lá, foi uma maravilha. E estamos até agora, eu cochilei só uns 30 minutinhos, 40 minutos e estou sem sono, numa graça, numa unção, e eu quero compartilhar com todos vocês, irmão, na oração, e eu sei que Deus vai abençoar mais do que tem abençoado, viu? Você pode ter certeza que aquele parente, o esposo, a esposa, o filho, ele vai ser alcançado no nome do Senhor Jesus, tá? Irmão, mas Jesus tem mais uma boa revelação, porque como o pastor Valdinei falou, esse ministério não é um ministério de confusão, não é um ministério, irmãos, de orgulho, não é um ministério de ficar vendo a vida da pessoa se está com batom, se está com cabelo, se está com brinco, se está de calça, se está de chinelo, se está de saia. Não! Esse ministério, o foco, irmãos, é ver a situação da pessoa espiritual, financeira, familiar e entrar na palavra e determinar a libertação dos filhos, determinar a libertação do marido, determinar a libertação da esposa, determinar a prosperidade e a alegria completa nas nossas vidas. Porque foi isso que Jesus fez. Pastor Valdinei colocou uma revelação. Irmão, é tanta revelação que Deus revela para os humildes. Isso não é teologia humanista, é teologia que vem do céu. Jesus olhou para aquela mulher que trouxe... Engraçado, irmãos. Nós temos que ter mais tempo, meu pastor. Tem que comprar um chip para gravar mais, porque isso vai, irmão, para a internet. E tem muita gente que ouve no YouTube, vê no Facebook, e depois está aqui na igreja. Os irmãos sabiam que levaram a mulher para Jesus, para ser apedrejada, né? Mas e cadê o homem que pecou contra a mulher? Você não já viu esse entendimento? É só a mulher que leva? Como é que pode isso? Não está entendendo? São revelações que Deus dá. Quer dizer que só a mulher lascada que leva, ela adulterou com quem? Com o espírito? É verdade. Ué, ela não adulterou com o homem? Ela não pecou, como diz o pastor Bodneu, com o infeliz? E por que não levaram o homem?
Eu, hein? Tá parecendo na África. Eu me lembro, né? Mas tinha que levar o homem também. Olha aí, Jesus, cabra safado, ficou com essa vergonha. Mata aí, Jesus. Mas não, levaram só a coitada da mulher. Ai, meu Deus, é uma coisa do louco, né, irmãos? E aquela mulher tinha o quê? Com certeza era meio vaidosa. Porque, irmão, a mulher tem que se cuidar. A mulher tem que tomar banho, tem que colocar perfume. Se ela gosta de colocar um brinco, ponha pro seu marido, uma maquiagem, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, irmãos. Aí o que acontece? Quando levaram ela até Jesus, aí Jesus foi pega no adultério, viu? Mas o cabra não levaram, né? Aí Jesus, a lei diz que tem que matar, na lei de Moisés, vamos botar para quebrar aí, Jesus. Jesus falou assim, ei, Jesus olhou nos corações dos porque o homem, irmão, eles devem ter falado assim, ó, você fica de boa aí que a gente vai lá e a gente leva só ela e você passa, fica para lá. Os homens é assim, né? Não tem homem que fala, não, rapaz, a gente dá o jeito, eu ligo lá para tua mulher, eu falo que a gente saiu tarde, é sempre assim. E Jesus, irmãos, olhou, como o pastor Valdinei já colocou, falou, ó, quem não tem pecado, quem não tem erro, quem não mente, quem não adultera, pode começar a dar paulada, jogar pedra, resumir ninguém, porque todos tinham pecado. Mas Jesus não falou para aquela mulher, olha, deixa essa saia, ô pombagira dos infernos, para de pintar unha, tira esse brinco maldito. Não, Jesus não falou nada disso. Jesus falou, olha mulher, eu não vou condenar você, eu estou te perdoando, mas não se prostitua, não adultere mais, vai e não peques mais. Significa o quê? Jesus, ele libertou ela do pecado, ele se preocupou em perdoar, em libertar ela, e não ficar com doutrina de palhaçada do homem, dizendo que isso não pode, aquilo não pode, tira o cabelo, põe o cabelo, tira a calça, põe a calça, tira a maquiagem, põe a maquiagem. Jesus disse, não! Vai, não peques mais, porque não tem acusador, e eu não te acuso porque eu vim salvar o que está perdido, o que está angustiado, que foi desprezado. Glória a Deus. Foi a palavra, foi boas revelações, irmão. Isso para quem está nos ouvindo, que está nos escutando. Tem gente, irmão, que está em igreja, está vivendo preso. Pessoas que vivem presa, vai para a igreja amargurada, porque queria colocar um batom e não pode, queria colocar uma maquiagem para ficar bonitinho e não pode. Aí só falta a vassoura para ir que nem uma bruxa para a igreja e voltar para casa. Pelo amor de Deus, pai, você que vive assim, que está nos escutando, que está em igreja, que é assim, vem para cá, meu filho, porque aqui você é livre em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ler aqui uma boa, todos digam glória a Deus. Glória a Deus. Olha, livro de Provérbios, capítulo 14. Só mais uma revelaçãozinha da palavra de Deus que nos ajuda em nossos corações. Presta atenção, Provérbios 14. Olha, irmão, Jesus ele... Vamos ler no capítulo 13. Capítulo 13 e versículo 13 de Provérbios. Na hora que o pastor Valdinei estava louvando, na hora que o pastor estava falando, Jesus passou muitas revelações, irmão. Olha, a palavra de Deus, ela é tremenda. É a Bíblia que faz a diferença, não é o meu pensamento que faz a diferença. Não é a doutrina da igreja que faz a diferença. O que faz a diferença é o que está escrito na Bíblia Sagrada. Está entendendo? É o que está escrito aqui, isso é que faz a diferença. O problema nos dias de hoje, que as pessoas saem da igreja, se desviam, é uma contenda, uma confusão, é porque o homem quer colocar a sua regra, a sua doutrina, e Jesus não veio colocando isso e nem deu ordem para os discípulos colocar isso. Jesus falou para os discípulos, olha, sabe o que Jesus falou? Jesus foi bem claro, irmãos. Por que o homem é assim, hein? Por que o homem insiste em querer cuidar da vida alheia, fazer o que não é para fazer? A Bíblia diz que o homem, antes de tomar Santa Ceia, ele se examine se ele toma ou não. A Bíblia não está dizendo ao pastor, ou a esposa do pastor, pega no pé dos irmãos na hora de tomar Santa Ceia e vê a vida deles. Não, Jesus não falou isso. Jesus falou para os discípulos, eu estou indo para o Pai, para o céu, vou preparar o lugar para vocês, mas eu deixo com vocês a palavra, o Espírito Santo. Aí Jesus falou, ide por todo mundo. E tira os brincos, tira os batons, tira a vaidade do povo. Foi isso? Não. Ide por todo mundo e prega a teologia que vocês vão aprender. Prega conforme o entendimento que vocês têm. Não! Jesus disse, ide por todo mundo, pregai a minha palavra. É a palavra de vida, uma palavra que transforma, uma palavra humilde e fiel. E curai os enfermos, expulsai o diabo, libertai os oprimidos, e todos serão salvos aqueles que creem. De maneira nenhuma eu vou lançar fora quem vem a mim. Olha que coisa tão maravilhosa e fácil, meu Deus do céu. Por que o homem complica tanto querendo ajudar Deus a fazer o povo se santificar para entrar no céu? Para com isso. Que graças a Deus que esse ministério não tem isso. Doa quem doer,
vão ficar com dor de cotovelo, com inveja, mas nós estamos dentro da palavra. Nós vamos obedecer o que está escrito aqui, em o nome do Senhor Jesus. Quem entendeu diz amém, Jesus. Amém. Quando o pastor Valdinei falou que aqui, irmãos, é um lugar que é para vir todas as pessoas, que Deus não olha a aparência, Deus não olha a posição social, é que você sabe que aqui está tudo dentro da palavra. Julgaram Jesus, esse homem fica entrando na casa do cobrador de imposto, como é que pode uma coisa dessa? Mas quem julgou não foi católico, quem julgou foi crente, santão. A prostituta se aproximou de Jesus e começou a lavar os pés dele. Aí falaram assim, um homem pensou, um crente pensou, se ele fosse o filho de Deus, ele ia saber que essa mulher é uma safada sem vergonha, ele não ia deixar ela fazer isso nos pés dele. Jesus, olhando o pensamento do homem, falou assim, eu sei quem ela é, eu sei quem ela é. Mas porém, quando eu entrei aqui, ninguém lavou os meus pés, nenhum crente lavou os meus pés, nenhum santão pastor passou perfume nos meus pés. Porém, essa mulher, olha, está chorando, está se humilhando, está pedindo socorro, misericórdia, e eu estou perdoando, libertando e transformando, e ela é uma filha de Abraão e está salva em nome de Jesus. Jesus, ele ama, irmãos, ele veio amar, ele veio buscar, ele veio ter misericórdia, ele veio perdoar. É o mal que coloca na cabeça das pessoas que Deus é ruim, que Deus é um Deus que só vê proibições, um Deus carrasco. Não, Deus, a Bíblia diz que Ele é amor, que Ele é misericórdia, que Ele é piedade. Por mais que a pessoa peque, por mais que a pessoa erre, se arrepender, se humilhar, Deus usa de amor, de misericórdia, e Deus transforma e faz uma grande obra. Todos digam amém, Jesus. Amém. Isso significa que Deus me ama e ama vocês também. Glória a Deus. Mas, meu Deus do céu, muita revelação. Vamos lá. Provérbios capítulo 13, versículo 13. Diz assim, só para fundamentar tudo aquilo que o Espírito Santo revelou aqui. 13 de Provérbios. Diz assim, o que despreza a instrução perecerá, mas o que respeita ao mandamento será recompensado. Diz amém, Jesus. Amém. Ou seja, o que despreza a instrução. O que é instrução? Aqui está dizendo o que deixa para lá a Bíblia sagrada. Aquele que despreza o que nós estamos ouvindo aqui, irmãos, é revelações de Deus. São palavras de Deus fiéis, palavras retas, palavras corretas para ajudar as nossas vidas. Aquele que despreza essa palavra, a Bíblia Sagrada, está dizendo que ele perecerá. Ou seja, ele vai ser destruído, ele não vai conseguir, ele não vai para frente. Quantas pessoas desprezaram a palavra de Deus? Quantas vezes Deus falou para um filho do irmão, olha, vigia, fica firme, ouve a minha correção, ouve o teu pai, ouve a tua mãe. Ou o esposo falando por Deus para a esposa, olha, isso é assim, fica firme na palavra de Deus, não se desvie da igreja. E quem desprezou hoje está desviado da igreja, está doente, está pagando preço, está passando por luta. Porque Jesus, irmãos, antes da queda da pessoa, antes do mal dominar a pessoa, sempre ele vem com uma palavra de amor, com uma palavra de aviso, com uma revelação, dizendo, olha, toma cuidado, que o mal está agindo querendo agir com você dessa maneira, mas eu estou trazendo a minha palavra porque eu te amo e eu quero socorrer você. Então temos que pegar aquela palavra, guardar no coração, não desprezar, porque se desprezarmos vamos ser atingidos e vamos cair. Então é bem claro quando diz assim, o que despreza a instrução perecerá. O que é instrução? É isso que nós estamos falando aqui. A instrução é servir a Deus, é orar, é jejuar, é vir na igreja. A instrução são os mandamentos da Bíblia, são as doutrinas da Bíblia, são os versículos da Bíblia que vem nos alertando. Exemplo, todos nós conhecemos 10 mandamentos, que não pode roubar, não pode furtar, não pode falar mal do irmão, tem que obedecer aos pais, não pode adulterar, não pode prostituir. Isso são instruções que temos que guardar no nosso coração e obedecer. A Bíblia afirma que se fizermos isso, não vamos perecer, não vamos cair. Olha o que está escrito mais aqui, Mas o que respeita ao mandamento será recompensado. Olha que maravilha, irmãos. Glória a Deus. O que é respeitar o mandamento de Deus?
Respeitar o mandamento de Deus é obedecer a Bíblia Sagrada. Respeitar o mandamento de Deus é ouvir a palavra de Deus e guardar no coração e fazer aquilo que a Bíblia manda. Isso significa respeitar o mandamento de Deus. Respeitar o mandamento de Deus é obedecer o que estamos ouvindo nos cultos, acatar aquilo, guardar no coração e no trabalho, na rua, longe de casa, em outros países, sempre obedecemos aquilo que temos ouvido. Irmãos, não existe ter medo de Deus. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Respeitar a palavra de Deus é obedecer. E quem faz isso, a Bíblia diz que será recompensado tanto nessa vida como na morte do corpo para a vida eterna. Porque o homem de Deus, a mulher que crê em Jesus, o homem que crê em Jesus, ele não morre. Mas como assim? A Bíblia diz que não conhece a morte, mas passa da morte para a vida eterna. Quem morre é o corpo. Por quê? Irmão, a vida eterna não é morte. Sabe o que é morte? É quem despreza a Bíblia, quem despreza Jesus. Aí sim, quando ele morrer, vai morrer de verdade, porque a Bíblia diz que é eternidade no inferno com Satanás. E aí sim é morte mesmo. Mas eu e você que estamos ouvindo a palavra de Deus e respeitando, nós vamos ser recompensados aqui com curas divinas, com milagre, com libertação, socorro na hora da angústia, prosperidade no momento de miséria. Estamos passando uma dificuldade tremenda. A gente vem no culto, ouve a palavra, obedece e Deus suple as nossas necessidades. Deus é bom, esse Deus é maravilhoso. Digam amém, Jesus. Amém, Jesus. E olha só isso, irmãos. Isso aqui é tremendo. No 14 diz assim, versículo 14 do capítulo 13. O ensino do sábio é uma fonte de vida. O ensino do sábio. Não é o ensino da igreja, da teologia da igreja, do entendimento daquele pastor, não. O ensino do sábio é uma fonte de vida. Olha só, para desviar dos laços da morte. Meu Deus, olha irmão, que coisa tremenda é a palavra de Deus. Quando o homem de Deus, a mulher de Deus está falando pelo Espírito de Deus, por mais que ele seja pequenininho, que isso não é só para pastor, pode ser uma criança que estiver aqui, se ela abrir a Bíblia, e quando ela começar a falar dos versículos da Bíblia, ali é Jesus falando na boca dela palavras de sabedoria. A Bíblia diz que é uma fonte de vida, ou seja, irmãos, Jesus Cristo, quando nós ouvimos a palavra dele, obedecemos, acreditamos, a Bíblia chega a dizer que é uma fonte de vida dentro dos nossos corações, porque o mal não vai atingir nós. Nos mundos de hoje, irmão, só o que tem é ruindade, macumbas, feitiçarias, ódio, raiva, rancor. Hoje em dia ninguém quer ver o bem de ninguém. Isso só há dentro da igreja dos servos de Deus, e mesmo assim tem gente dentro da igreja que quer ver o outro cair, quer ver o outro sair da igreja, tem prazer, mas é porque essa pessoa que age assim, essa pessoa ela não tem dado ouvido ao ensino da pessoa sábia. Porque o ensino da pessoa sábia, olha o que diz mais, é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Isso é tremendo, irmãos. Ou seja, toda a revelação que Jesus fala conosco no culto, isso nos dá sabedoria, inteligência para a gente desviar da morte, que não é só a morte física, mas é a morte no pecado, é quando vamos fechar um negócio, é quando vamos nos relacionar com alguém, é quando a jovem está escolhendo um namorado. Se ela vem na igreja, se ela dá ouvido à palavra de Deus, dá ouvido ao homem sábio, aquilo que está dentro do coração dela, dá sabedoria para ela discernir as vidas, discernir as decisões que ela vai tomar na vida. O jovem que ouve a boa palavra com sabedoria, ele é obediente aos pais. Por quê? Porque ele ouve o que está escrito na Bíblia, a fonte de vida entra dentro dele e ele tem sabedoria para se desviar dos laços da morte. E olha só, e o bom entendimento alcança favor, mas o caminho dos infiéis é áspero. Todo prudente procede com conhecimento, mas o tolo expõe a sua loucura. Ou seja, o bom entendimento. O que é o bom entendimento? É quando lermos a Bíblia e entendemos os versículos da Bíblia, o que Jesus exige de nós, o que Jesus quer de nós. Hoje em dia, irmãos, as pessoas não querem vir à igreja porque estão pregando um Deus mau.
Estão pregando um Deus que exige muita coisa. Tem gente aqui até que falou que ser crente é um bicho de 7 cabeças. Isso não pode, 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 isso não pode. Não pode ser feliz, não pode ser rico, não pode ser próximo, não pode dar risada. Tem que sofrer, tem que andar da cara amargurado, tem que andar igual um fragelado, tem que ser um maloqueiro, tem que viver na derrota, na miséria, porque assim é a humildade para entrar no céu. Tá errado, irmãos. O que é isso? Quem foi o homem mais rico do mundo? Foi um católico ou foi um crente? Foi um ímpio ou foi um justo? Foi o servo de Deus chamado Salomão, crente. Deus abençoou. Deus quer para nós o melhor. Deus quer para mim o melhor. Deus quer uma boa esposa para mim. Deus quer um bom esposo para as irmãs, bons filhos, uma boa casa, um bom emprego. Deus quer abençoar todos aqueles que vêm pedir misericórdia e socorro a Ele. Deus quer abençoar. É o mal que não quer. Mas o pastor de Deus, a igreja de Deus, o ministro de Deus, conforme o pastor Valdinei, que é o ministro da igreja aqui no Brasil, em São Paulo, ele tem o entendimento da palavra, que Jesus disse, olha meu servo, vai por todo mundo, vai por todo Mogi das Cruzes, vai por toda a Vila Jundiaí, pregando o que está escrito na palavra, com entendimento, curando os enfermos, libertando os oprimidos, resgatando os desviados que foram maltratados em igreja de pessoas que não têm sabedoria. Dá a minha palavra com entendimento e abençoa o meu povo, eu serei contigo e abençoarei a todos que deram ouvido à tua palavra. Aleluia. Digam amém, Jesus. Amém, Jesus. E é o que nós vamos fazer agora, irmãos. O pastor estava orando, aquela tempestade surgiu. A passagem da Bíblia diz assim, ó, que quando Jesus se aproximou andando, tem uma passagem que diz que Jesus se aproximou andando sobre as águas. Os discípulos olharam assim, mas o que? Isso é um fantasma? Meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Aí, tem muitas revelações, vai ficar para outro dia, mas só como diz, um refrãozinho dessa palavra. Jesus, ele se aproximou no momento de dificuldade, conforme o pastor falou. Significa que Jesus tem cuidado de nós. Nunca pense que Jesus abandonou a você. O pastor pode abandonar você, o irmão, a irmã, o parente, o familiar, a igreja, mas Deus não abandona ninguém. Por mais que esteja no pecado. Os irmãos querem saber que nem na morte Deus abandona? O que é isso, missionário? Está escrito na Bíblia? Lázaro estava morto, fazia o quê? 4 dias. É muita revelação que tem nessa palavra. Porque alguém diz, meu missionário, por que você sempre fala assim? Porque cada vez que vamos falando dos versículos, Jesus vai revelando no ouvido discernimento. Mas isso tem que pagar preço, tem que ir para a África, tem que ir para Portugal, apesar que é diferente, mas tem que ir, que não é qualquer um, tem que ficar na vigília, tem que orar. Sabe por que, irmãos, que tem pastor que tem inveja do outro? Porque o ureudo não ora, não jejuma, não vai no hospital, não vai visitar as pessoas necessitadas, aí fica com dor de cotovelo, das igrejas que Deus abençoa, que Deus cura, que Deus liberta, ou oreinha, vai jejuar, vai orar, vai atrás das pessoas, vai na casa das almas, que tu vai ver Deus te usar e abençoar o teu ministério, a tua igreja. Aí, o pastor lá abriu o ministério, as almas estão saindo daqui. Estão saindo porque o seu aquário já não tem ração. A ração está estragada, os peixes estão com fome. Aí pula para outro aquário, onde tem palavra, revelação, visão, louvor, cura, libertação e manifestação do Espírito Santo. Digam amém, Jesus. Glória a Deus. Aí, irmão, Jesus, aí, resumindo, aí, oh meu Deus do céu, Jesus, se o Senhor tivesse aqui, Lázaro não tinha morrido, e Jesus só ouvindo, né? Jesus falou, mas eu estou aqui, eu era amigo de Lázaro, oh, irmão, Jesus não despreza nem quando a gente morre, apesar que Lázaro já estava salvo, mas Jesus não resiste o choro. Jesus não resiste à pessoa que se humilha. Isso significa, nessa passagem de Lázaro, que Jesus é misericórdia para ter misericórdia de quem quer. Lázaro, coitado, estava morto já. E ele ouviu a voz de Jesus. Como é que pode um morto ouvir a voz de Jesus? Olhe para os irmãos ver, irmão, como a Bíblia é poderosa quando eu ouço.